O finlandês Alf Ryan é o autor do livro de hoje, e certa vez ele pediu permissão para fazer um experimento em uma palestra que havia sido contratado para dar. Mas ele não revelou qual era o experimento. Ele preparou cuidadosamente na noite anterior uma apresentação com todos os slogans que conseguiu encontrar sobre o tema inovação. Eram frases absurdas, tipo: nós precisamos disruptar a transformação e transformar a disrupção. Precisamos encontrar espaços vazios em um oceano azul. Precisamos ser a caixa que queremos pensar fora. E durante 20 minutos, aqueles executivos de uma renomada empresa de tecnologia líder no mercado ouviram atentamente, sendo que alguns até tomaram notas. Foi quando o palestrante pediu que um dos vice-presidentes recapitulasse o que havia sido dito. O VP então tentou e finalmente, todo confuso, desistiu. A farsa então foi revelada pelo palestrante. A palestra era uma fraude e chocou a todos, mas principalmente o CEO da empresa, que levantou e disse: mas isso que você falou até agora não pode ser fake, porque soa exatamente igual aos outros consultores que estiveram por aqui. Então, se você ainda acha que inovação é o lançamento de um novo sabor de hambúrguer ou o design diferente de uma caixa de cereal, fique com a gente, pois depois de escutar esse episódio, você vai mudar de ideia. 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Gustavo Carriconde, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. E quando gravamos esse episódio, o livro de hoje ainda não está traduzido para o português. O título original é Innovation for the Fatigued. E em português, traduzimos como A Fatiga da Inovação. O autor é o professor finlandês Alf Ryan. Alf também é palestrante, colunista e atualmente ocupa o cargo de presidente de administração e organização na Universidade de Abo Academy, na Finlândia. Essa obra é um antídoto para promessas vazias e modismos que muitas vezes permeiam a indústria da inovação. Para mim, Gustavo Carriconde, a mensagem central é que inovação pode mudar o mundo sim, mas não qualquer tipo de inovação. Precisamos ser críticos sobre o que definimos como inovação. Precisamos identificar o que é raso, sem sentido e exaustivo e destacar o que é profundo e transformador nas iniciativas inovadoras. O problema é que é muito tentador misturar inovação superficial com inovação profunda. Hoje em dia, poucas pessoas criticam inovação e nós precisamos de mais mentes críticas que tenha coragem de questionar e discordar que o último update da Apple é inovador só porque vem da Apple. Para mim, Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, a mensagem central desse livro incrível é a seguinte: segundo o autor Alf Ryan, existem 2 tipos de inovação. A superficial, aquela que está ligada a modismos e que só tem como interesse fazer a empresa que inova ter mais mídia e destaque no mercado. Já a inovação profunda é aquela que não se importa com os likes no Instagram ou com as matérias nos jornais, mas sim com a transformação e impacto que vai gerar. Se você quer saber mais sobre esse tipo de inovação e como fazer isso, e não apenas utilizar essa palavra, mas sim se aprofundar no termo, a fim de promover reais mudanças no mundo, fique com a gente. Resumo Cast, livros para empreendedores. Qual é a semelhança entre pornografia e a maior parte das inovações que observamos hoje em dia? Agora vamos entender o que é um filme pornográfico. Calma. Por mais obsceno que possa parecer, os filmes pornográficos são uma representação do sexo em um mundo perfeito e bem diferente da realidade da maioria das pessoas. Segundo o autor, no mundo real as pessoas têm dor de cabeça, têm doenças, turnos de trabalhos, filhos, e nada disso aparece nos filmes pornôs, que sempre são perfeitos.
Em outras palavras, os filmes não são realistas. A inovação superficial é pornográfica, porque ela não é realidade. O livro diz que se você ler as notícias de sites como Fast Company, Wired e também de alguns sites híbridos brasileiros, se assistir TED Talks, se assistir palestras de inovadores, ler livros sobre inovação, vai perceber que sempre inicia com alguém muito inteligente, que teve uma grande ideia, enfrenta algumas dificuldadezinhas, acha que não vai funcionar, mas logo encontra mentores. A inovação, então, é lançada ao mercado, ele escreve livros e é convidado para dar palestras. Tudo acompanhado por visuais incríveis e uma trilha sonora animada. E se tem uma coisa que o autor do livro diz com total confiança é que isso é um filme pornográfico. E na vida real não é assim que funciona. Como é a realidade, então? Normalmente tudo começa como uma ideia, sim. Talvez essa ideia já estava engavetada fazia anos. Algumas pessoas tentam ajudar e só pioram as coisas. Um competidor entra para tentar matar a ideia, mas talvez a ideia sobreviva e fique ainda mais forte ainda. O empreendedor, então, é ridiculamente frágil nesse estágio. Ele parece aquelas tartaruguinhas filhotes correndo dos predadores para chegar no mar. E eventualmente o protótipo chega ao mercado e parece horrível. Nesse estágio, todos já esqueceram completamente a ideia inicial. A jornada continua repleta de crises, passos para trás, para os lados, discussões de sócios, processos, bebedeiras, depressão e raiva. Até que um dia a inovação é aceita pelo mercado e as pessoas envolvidas não fazem a mínima ideia de como isso tudo aconteceu. Mas os líderes se vendem para a inovação artificial, porque eles leem revistas, assistem filmes e outras superproduções e não se sentem bem no ambiente real da inovação de profundidade, onde o caos é natural. Então olhe ao seu redor agora mesmo. Você está vendo um caos ou será que é apenas um ator de um filme pornográfico em um teatrinho de inovação? O livro está dividido em 8 capítulos. O primeiro diferencia a inovação profunda da inovação superficial. O que é o teatrinho da inovação que, segundo o autor, só serve para vender consultorias e qual é aquela inovação que acelera produtos ou serviços que são realmente 10 vezes melhores. Parece muito fácil falar, mas inovar do jeito certo na prática é mais desafiador. Por isso que os demais capítulos do livro abordam as estratégias para a inovação profunda. Logo no capítulo 2, o autor explica que todas as grandes ideias, quando surgem, são muito frágeis e o que fazer para não deixar elas morrerem. O capítulo 3 diz que para boas ideias surgirem é preciso de interação humana e as dicas são incentivar respeito, reciprocidade, responsabilidade e reflexão. O capítulo 4 sustenta a tese de que é possível estender as fronteiras da imaginação desde que os líderes se comportem da forma adequada. O capítulo 5 explica o poder da diversidade e complementariedade de pontos de vista na mesma equipe e como isso contribui para a inovação e criatividade. O capítulo 6 fala sobre como deixar as iniciativas inovadoras, resilientes e duradouras. Do contrário, a chama pode apagar quando a consultoria for embora ou esse podcast acabar. O capítulo 7 explica os ritmos e processos inovadores, como sprints, slacks, ágil e outros. E finalmente o capítulo 8 complementa a jornada com a conclusão do autor de que devemos ser críticos e apontar o que não está funcionando para não cair no teatrinho da inovação. Afinal, o que é inovação superficial? O que é inovação profunda e qual é a diferença entre ambos? Olha só, a inovação superficial é mais popular, pois foca em coisas que são fáceis de pensar e aceitar. Sabe aqueles slogans marcantes e logos super comerciais? É por aí. A inovação superficial não exige muito mais do mercado do que a defasada obediência. Ela mantém as coisas simples, não incomoda, não é disruptiva. É como se fosse aquela velha lista das top 10 músicas mais tocadas. A princípio, pode parecer novidade, mas são os mesmos ritmos e artistas de sempre. Fácil de ser digerida e garantia de zero rejeição. Já a inovação profunda é outra coisa completamente diferente. Ela consiste em testar coisas novas, mesmo que você ainda não tenha um modelo para que elas tenham garantia de aprovação. Ela é complexa e difícil de digerir, assim como tudo que muda o mundo.
Vamos a alguns exemplos? Inovação superficial é criar um aplicativo para escolher o melhor horário para ir para a praia. Inovação profunda é encontrar uma maneira de limpar os oceanos. Inovação superficial é lançar outra marca de maquiagem. Inovação profunda é encontrar um caminho para que mães solteiras consigam pagar os custos de sustentar seus filhos. Bom, você já entendeu. A inovação superficial ganha likes no Instagram, tem uma comunicação descolada e não vai muito além disso. Já a inovação profunda muda o mundo. A inovação profunda tem um link muito direto com uma palavra que você conhece muito bem: o propósito. Sim, podemos resumir tudo o que foi dito com uma regrinha simples. A diferença entre uma inovação superficial e uma inovação real é ter um propósito grandioso por trás das suas intenções. Portanto, você que veio a esse episódio interessado em saber mais sobre inovação, a sua real intenção em se aprofundar sobre o tema é para ajudar as pessoas, causar um impacto? Ou você quer apenas parecer bacana na roda de amigos e amigas falando de um assunto que está na moda? A inovação, a tecnologia, os novos mercados, tudo isso pode servir para você bancar o esperto ou esperta na mesa de bar, ou para gerar uma verdadeira transformação. Então vista os óculos da inovação, mas não aqueles óculos sem grau, falsos. Vista os óculos da inovação profunda e esteja atento ou atenta a partir de agora para reais oportunidades de fazer algo diferente que vá ajudar as pessoas. Pode ser que no começo te chamem de maluco, maluca. Pode ser que no início alguns não entendam. Mas foi assim com todas as grandes novidades que mudaram o mundo para melhor. E com você não vai ser diferente. Vista os óculos com vulnerabilidade e coragem. Ouse inovar para o bem e assim conquiste a maior inovação de todas, a de si mesmo e da sua missão nesse mundo. Você está gostando desse livro? Fique então até o final, porque nós preparamos um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está escutando nesse episódio. Pense em inovação como um processo onde diversos seres humanos colocam a sua energia de vida para criar alguma coisa, um produto, um serviço, um livro ou um conteúdo que vai melhorar a vida de alguém e recompensar quem foi o inovador. É como se fosse uma equipe de futebol se preparando e jogando com energia todas as partidas para finalmente erguer a taça. Diante de grandes desafios, precisamos inovar e encontrar soluções superiores. Por isso, escolha muito bem o campeonato que você vai participar com a sua equipe e como vai jogar as partidas, pois a sua energia e da sua equipe são limitadas. Depois de um esforço para inovar, o seu time vai necessitar de algum tempo para se recuperar até que esteja pronto para o próximo sprint. Olha os exemplos de competições de startups, os hackathons, startup weekends. Por que eles funcionam? Pense nesses eventos. Os empreendedores estão pressionados pelo ritmo do sprint e conseguem canalizar uma grande quantidade de energia para a demanda de inovar. Mas certamente não vai funcionar se todas as semanas fosse um hackathon, concorda? Olha só esse exemplo. Em 1988, uma plataforma de petróleo chamada Piper Alpha sofreu um incêndio catastrófico matando 168 trabalhadores. Apenas 63 que pularam no gelado Mar do Norte sobreviveram. Essa história passou a ser utilizada no mundo corporativo quando, em meio a uma crise, era preciso pular de projetos incendiários para sobreviver. Às vezes, o incêndio já iniciou, mas está escondido por uma inovação superficial. E o papel do líder é definir o estado de emergência e convocar todos a inovar com profundidade e pular nas águas geladas da inovação. Mas cuidado, escolha muito bem os incêndios que você vai escolher para combater, pois as pessoas poderão ficar exaustas e cansadas do gerente que constantemente grita fogo. Outro case interessante que mexe com o ritmo dos inovadores é o Google, que libera os seus colaboradores para focar em projetos próprios durante 20% do seu tempo. Essa inovação, no ritmo de trabalho individual, já rendeu a criação do Gmail, por exemplo, que tem bilhões de usuários e é o e-mail mais usado na Terra. Ele foi desenvolvido em um projeto paralelo por um funcionário do Google, fora da hora de trabalho. A ideia aqui é alterar o ritmo, e o que funciona são quebras e alternâncias tanto na forma individual de trabalhar quanto nas batalhas travadas por toda a organização. O
ritmo da inovação é um tema fascinante. Ele pode ser abordado sob a ótica macro e micro, o tempo da humanidade e o tempo do indivíduo. Algumas inovações como a internet, o automóvel, a prensa ou a máquina a vapor levaram anos para entregar algo que realmente solucionasse o problema das pessoas, pois nem todos os componentes tecnológicos ou culturais existiam para a sua adoção. Tente entender se a inovação que você necessita está na fase de plantio ou de colheita. Outro tipo de impacto no ritmo da inovação é aquele que afeta emocionalmente a energia de uma equipe trabalhando em um projeto. Pense nos hackathons e demo days, onde startups apresentam o seu progresso. Por existir uma data específica, a criatividade dos times aumenta e a entrega também. Sob a ótica do CEO da empresa, aqui vai uma grande dica para acelerar o ritmo da inovação. Quando observar um evento que sintetize um comportamento inovador de algum liderado, faça um elogio na mesma hora dizendo: é exatamente mais disso que eu gostaria que acontecesse. Mas cuidado, não use esse método para elogiar o que não está bom, porque isso é o teatro da inovação superficial. E finalmente o conceito de pausa, que vem da palavra em inglês slack. Sabe aqueles momentos ociosos entre uma corrida, um sprint e outro? É um break que dá espaço para os times e indivíduos pensarem no macro e conectarem coisas que não havia se dado conta durante o calor do desafio. Quer entrar para o grupo de debate sobre inovação do Resumo Cast, onde você pode conhecer outros empreendedores e compartilhar os seus insights sobre esse assunto? Acesse então resumocast.com.br/inovacão. Não existe inovação sem cultura. Mas afinal, como alimentar uma cultura de inovação? Para começar, vamos definir o termo cultura. Etimologicamente, a palavra cultura vem do cultus, do latim, que significa cultivar, cuidar. Portanto, cultura são comportamentos que você cultiva. É como você cuida do ambiente, das pessoas, da organização e do mundo. Segundo o livro, um fator muito importante em uma empresa que quer estimular a cultura de inovação é a segurança psicológica. O termo pode parecer novo, mas na verdade é até um pouco óbvio. Se as pessoas não se sentem seguras psicologicamente, não vão compartilhar ideias. Se elas acharem que podem ser ridicularizadas ou desprezadas, vão guardar preciosos insumos de inovação para elas mesmas. E se você quer que a sua organização invista em segurança psicológica, aí vão algumas preciosas dicas. Número 1. Todas as pessoas em uma reunião ou na discussão de uma ideia devem ter o mesmo espaço. 2. Esteja aberto para ideias de dentro e de fora. 3. Dê liberdade para experimentos. 4. Tenha processos para valorizar e desenvolver ideias. 5. E mais importante, reconheça os 4 R's de uma profunda cultura de inovação. Mas Arnaldo, que 4 R's são esses? Eu sabia que você ia perguntar. Então são eles: respeito, reciprocidade, responsabilidade e reflexão. Todos são extremamente importantes e quase que intuitivos, mas vamos aprofundar no primeiro, respeito. Respeito pode parecer algo básico, que não requer grandes explicações, mas veja se você pensou nesses 2 pontos. O primeiro, um pouco mais direto. Qualquer detalhe, quando alguém está compartilhando uma ideia, é importante. Então fique atenta para eventuais interrupções, bocejos, sinais negativos com a cabeça ou qualquer indício de falta de respeito com quem está expondo aquela ideia. Isso você provavelmente sabia, ouvinte. Mas será que você sabia que uma das grandes provas de que existe respeito em uma empresa são críticas construtivas? Eu sei, ninguém gosta de ser criticado. Mas o que você prefere, honestamente? Receber uma carinhosa e construtiva crítica do seu líder ou ser solenemente ignorado ou ignorada? Eu aposto que é a segunda opção. Então, dê segurança psicológica para que seus liderados e colaboradores precisam para inovar, seja através de gestos de confiança quando alguém estiver falando de uma potencial melhoria ou até respeitosamente criticando quando tiver a oportunidade de ter a palavra. Sem uma atitude de respeito com ideias e pessoas, ideias não vão se desenvolver e as pessoas não vão se engajar. E para que essa dica fique ainda mais concreta, a gente afirma: se você quer inovação na sua empresa, dê às pessoas o que elas precisam para inovar. De nada vai adiantar se você cobrar ideias e melhorias se só permite que seus colaboradores façam isso nos dias de folga.
Um bom exemplo de como estimular mentes criativas é o que fazem empresas como Google e 3M, que bloqueiam o tempo de escritório para que seus colaboradores desenvolvam novos projetos, com toda a estrutura e apoio que precisam. Portanto, se você é um líder, se questione. Você está dando para os seus liderados o suporte que eles precisam para inovar ou só vem cobrando eles de maneira injusta? E você, liderado, que vem sendo pressionado para trazer novos caminhos para a mesa? Seu líder dá tempo e recursos para isso? Ou só pede sem dar como um tirano ultrapassado? Dono ou funcionário, não importa em qual posição você se encontra. Agora você já sabe o que precisa fazer para estimular uma cultura de inovação, seja dando suporte para quem está abaixo de você ou alertando quem está acima. E aqui vai uma boa dica para fazer isso de uma maneira bem sutil. Encaminhe esse episódio para eles. Para quem é esse livro? Para mim, Gustavo Carriconde, esse livro é para quem quer entender quais são as organizações e os seres humanos, as pessoas que permanecerão relevantes nas próximas décadas. São aquelas que irão praticar a inovação profunda e não a inovação superficial. Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para você que não quer apenas inovar para parecer descolado ou descolada ou pertencer a uma tribo hipster. Se a sua real intenção com a inovação é gerar um impacto no mundo e nas pessoas que o habitam, essa leitura para você será como água no deserto. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mais me marcou nesse livro foi aquela palestra fake que o autor fez. E eu cheguei à conclusão que ser sincero dá muito trabalho. As pessoas têm um grande receio de levantar hipóteses e questionar e refletir sobre as inovações superficiais. Todos já estão sobrecarregados demais e ninguém quer ser aquele ou aquela conhecidos por sempre questionar tudo. Os líderes precisam incentivar aqueles que fazem duros e reais questionamentos sobre as organizações, ao invés de incentivar aqueles que se calam e aceitam a inovação rasa. O teatrinho da inovação engana até mesmo pessoas super bem preparadas. O autor sugere ter muito cuidado com as palestras e discursos que começam citando Steve Jobs. E eu já fiz isso várias vezes. O que mais me marcou, Arnaldo, nesse livro, é quando o autor fala o seguinte: o maior pré-requisito para a inovação não são ideias, mas sim uma cultura que a estimule. Essa frase me fez muito pensar e entender, finalmente, que uma ideia inovadora, sem uma cultura que a suporte, não serve para nada. E eu espero que esse conceito te marque também, de modo que possa criar esse ambiente propício para inovar dentro da sua organização. E agora, uma frase que nós colocaríamos em uma camiseta inovadora para sair por aí caminhando pela rua. Minha frase é: as pessoas adoram ouvir falar de inovação até que sentem na pele. Aí elas dizem: isso não vai funcionar, é muito diferente. A frase que eu colocaria numa camiseta estampada é a seguinte: organizações com poucas ideias simplesmente não existem. O problema é o que elas fazem com essas ideias. Desafio para o ouvinte. Ouvinte, nós prometemos um ousado desafio que é corroborar tudo que você aprendeu até agora, e aqui está ele. Vamos lá. Pensa numa empresa sem atendimento, zero focada no cliente, curta e grossa na comunicação, sem nenhum contato humano. Imagina aí. Não, nem precisa imaginar. Ela existe. É a Ryanair, uma empresa de voos domésticos da Europa. Essa empresa virou uma gigante. Eu mesmo já voei por ela e paguei 30 libras de Londres a Edimburgo. Essa empresa ficou gigante porque ela pensou totalmente no contrário. E ao invés de ter uma empresa super próxima, ela barateou muitos voos e falou: olha, aqui não tem atendimento, se vira aí, mas é muito barato. E a galera adorou. Hoje em dia a Ryanair é um monstro. Vamos lá, e no seu negócio? O que aconteceria se você fizesse exatamente o oposto do que todo mundo está fazendo? É caro? Então que tal tentar de graça? É barato? Então que tal cobrar muito caro? É personalizado? Então que tal generalizar? É genérico? Então que tal personalizar? É online? Então que tal fazer presencialmente, claro, se a pandemia permitir? É presencial? Então que tal escalar para o online? É ao vivo? Gravado? Sei lá.
Mas pensa, o que poderia acontecer se você fizesse exatamente o oposto? Pensa aí, eu te desejo ainda mais sucesso do que a Ryanair teve se fazendo esse tipo de pergunta. Se você gostou desse desafio que o Arnaldo fez agora, eu tenho uma novidade para te contar. Esse episódio tem um bônus, que é um segundo desafio que eu farei no final dele. E é para ajudar a você colocar em prática as ideias que escutou até aqui. Mas antes eu quero te convidar para conhecer o Clube do Livro, que é um local exclusivo, onde você terá acesso a um conteúdo exclusivo que nós preparamos sobre esse livro aqui e alguns outros que já debatemos no Resumo Cast, além de você ter a oportunidade de debater em encontros semanais os livros com a equipe do Resumo Cast e também outros leitores de todo o Brasil e do mundo. Para fazer parte do Clube do Livro do Resumo Cast, visite resumocast.com.br/apoia-se e se torne um Triber apoiador. E antes de te falar qual é o desafio final de hoje, o desafio bônus, eu quero mandar um abraço aí para os Tribers conselheiros, que são aqueles ouvintes nossos que quiseram deixar o seu legado nesse episódio. E eu estou falando de Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Igor Conrado, Francisco Felinto da Júnior, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Kleber Barros, Luiz Alberjante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanab Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan, Pedro Muschitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. E finalmente chegou agora o desafio bônus do Resumo Cast. Olha só, pense em tudo que você escutou nesse episódio aqui. Olhe para o mundo ao seu redor. Independentemente se você está em casa, na academia, está no trabalho, pense nas suas atividades, no seu dia a dia, principalmente se você habita um ambiente corporativo, ou pense no projeto que você trabalha, na sua startup, na sua empresa, no seu negócio, no seu emprego. Tente classificar as atividades da organização na qual você faz parte. O que dessas atividades parece raso e o que parece ter um significado para o mundo? O que parece voltado apenas ao lucro e o que parece ter um valor por trás? O que parece ser novidade apenas e o que parece ter um impacto? O que parece ser exclusivo e o que parece ser inclusivo? O que na sua essência você acha que é só aparência e o que realmente tem uma relação de causa e efeito profunda? O que é focado apenas em consumo e o que é realmente sustentável? E finalmente, o que parece imitação e o que é realmente ambicioso? Então vai lá, coloque o que você escutou aqui em prática, porque é somente dessa forma que você vai se tornar uma pessoa melhor. Um grande abraço e até semana que vem com mais um livro para empreendedores. Quer entrar pro time e deixar o seu nome nesse episódio? Você também pode nos apoiar e tornar-se um Triber conselheiro. Então vem com a gente e visite resumocast.com.br/apoia-se. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.